Olá a todos que nos assistem. Bem como gostaria de parabenizar, né, os nossos convidados por estarmos aqui juntos para falar num podcast da Axe, né, Ronson? Que surgiu aí com a proposta de falarmos sobre saúde de maneira integral. E um tema muito interessante nós vamos abordar hoje, não é isso, Ronson? É isso mesmo. Hoje nós vamos falar sobre psicoterapia, sobre terapia cognitivo-comportamental, sobre os limites, quem pode atuar com isso, quem não pode, se é livre, é privativo, só de uma área profissional, o que que é. Então, hoje nós temos dois convidados também especiais, além daqui da minha colega Thalita, né, aqui da Axe, mas nós temos dois convidados especiais conosco, que é a doutora Andreia, né, que vai já se apresentar também, e o doutor Robson. Dr. Robson foi meu professor na pós-graduação em terapia cognitivo-comportamental também. Maravilha. Então, nesse momento, né, eu gostaria de pedir que a doutora Andreia se apresente, se quiser dizer as suas redes sociais também, fique à vontade. Então, eu sou a Andreia, sou psicóloga há 16 anos e sou especialista em terapia cognitivo-comportamental, em psicologia clínica e em psicopatologia. Atuo com a clínica há 16 anos, atuei com psicologia organizacional 8 anos, tá? Dentro desses 16, 8 anos foi com psicologia organizacional, os outros 7 anos foram no Exército com psicologia assistencial, assistência social. E nesse meio tempo aí dos últimos 8 anos do Exército, eu também comecei a atuar com a clínica, né? Então já são aí mais ou menos uns 10, 12 anos com clínica ao todo. Uau, né, Ronson? Nossa, tem uma bagagem aí, né, que Muito, muito, boa, muito boa. muita experiência, né? Muita bagagem mesmo. E agora o nosso Obrigada, Dr. viu, Robson. Andréa, por estar aqui conosco. Então, Doutor, eu me chamo Robson, sou psicoterapeuta também, neuropsicólogo. Já estou há 17 anos nessa estrada, trabalhando na área de clínica, né? Atendendo público infantil, adolescente, adulto. Experiências na área hospitalar também, né? Então, atuei também em hospital, como na clínica, consultório. Trabalhei também na área de pesquisa por um tempo, né? No caso, em autismo e educação especial, né? Além disso, eu também ministrei aula, e ainda ministro aula de pós-graduação, tanto na área de psicoterapia como na área de neuropsicologia. Enfim, e atualmente estou focado totalmente em consultório mesmo. Maravilha, muito obrigada, viu, por estar aqui nesta noite para juntos discutirmos, conversarmos, dialogarmos sobre um assunto que é muito importante, inclusive. Trouxe aqui o parecer do COFEM, que publicou recentemente o uso da terapia cognitivo-comportamental por enfermeiros. E o parecer número 6 de 2026 trata, então, da utilização da terapia cognitivo-comportamental por enfermeiros em suas práticas assistenciais de ensino, pesquisa e extensão. Então, gostaria de saber de vocês, né, um pouquinho sobre a TCC, que a gente chama assim carinhosamente, né, a terapia cognitivo-comportamental. Qual é a proposta da TCC? O que a terapia cognitivo-comportamental se propõe a estudar como abordagem, a aplicar, né, nas técnicas no manejo? O que seria, assim, para quem está assistindo a gente, que não sabe do que se trata? E aí, quem começa? eu quero lançar para os nossos convidados, né? Vamos pegar de base aí, né? A gente pode começar, por exemplo, definindo o que seria psicoterapia, né? O que é isso? Boa. A TCC é um tipo de psicoterapia? O que é? Quem vem primeiro, o ovo ou a galinha, né? Então, bora tentar começar por aí. Aí fiquem à vontade se vocês quiserem conversar Eu e vou dar o comentar. pontapé inicial, o Robson vai lapidando aí com a experiência dele, né? A psicoterapia, ela pode pode estar baseada em vários referenciais teóricos, né? Em várias abordagens. Então, a gente pode ter a fenomenologia, o psicodrama, né? Psicanálise. A psicanálise, a gente pode ter
N abordagens aí, Fenomenologia. e a Uhum. terapia cognitivo-comportamental é uma delas, né? E ela é uma terapia muito prática, muito dinâmica, né? É focada em resultado, é uma terapia breve, né? E por isso ela é ela é a queridinha, né? Uhum. Digamos assim, do momento, por conta disso também. Eu, particularmente, gosto muito de trabalhar com ela exatamente por conta desse dinamismo dela, né? Por esse papel ativo que o paciente tem no processo terapêutico. Maravilha. Eu acho que isso é muito bacana, isso é muito legal. Torna o processo muito interessante para o paciente. Integrativo, né? Isso. Trazendo ele também para dentro do processo. Exatamente. E você falando assim, e eu lembrei assim do início, né? Da escolha da abordagem. Qual abordagem eu vou seguir? E daí a gente tem que ir em outras fontes também para estudar os aspectos psicossociais, até culturais, territoriais também, né? E aí me deparei com a urgência das pessoas. Sim. Então, uma abordagem que cientificamente também comprovada, que tem sua eficácia para alguns transtornos específicos, por exemplo, como ansiedade, depressão ali, tem excelentes respostas, mas eu ficava pensando, as pessoas são imediatistas. Elas já procuram a gente querendo saber quantas sessões vão ter, quanto que vai ser todo o processo. Não sei se atravessou essas questões também para vocês. Sim. Sempre. Então, a TCC, ela surgiu, então, na minha experiência pessoal, como essa forma de poder trazer eles para dentro do processo e tem o processo de mensuração. Mostrando e evidenciando a eles, né, a redução dos sintomas, os caminhos que estão sendo percorridos de uma maneira muito mais direcionada. Não que a gente não entenda a subjetividade, nem é uma estrutura pronta, né? Que cada paciente vai demandar ali uma maneira diferente. Mas você falando me trouxe aí, né, essa lembrança de que às vezes nesse cenário imediatista, de urgência, eles chegam com essa demanda e a gente vai mostrando para eles o que às vezes é preciso reformular, vai estender um pouco, mas ele está ali acompanhando constantemente. Essa questão, né? Tu falou de subjetividade, não sei se versus, mas vamos colocar dessa forma para eu chegar a um determinado ponto. Então, você falou, né? Subjetividade versus a questão da objetividade, né? Da questão de chegar a um resultado mais rápido. Eu lembro de um caso que eu estava atendendo há muitos séculos atrás, Uma galáxia muito numa galáxia muito distante, Adoro. em que o paciente chegou comigo e falou assim, depois de algum tempo, né? A gente trabalhando TCC, e aí eu já entro na questão das gerações, né? Hoje nós estamos na 4ª geração Sim. de terapia cognitivo-comportamental. E naquela época em que eu estava atendendo, ainda era a 2ª geração. Então, olha só, 2 gerações atrás, né? Por isso que eu falei há séculos atrás. Mas o ponto é... o Diga a paciente sua olhou... idade sem falar. Então, aí o paciente olhou para mim e falou assim, ele foi muito direto. Ele falou, olha, eu não tô gostando, eu queria conversar mais. E aquilo me bateu, né? Pô, a gente tá conversando, tá? E eu achava que isso era uma questão só comigo. E por isso entra as novas gerações. Sim. Por quê? Porque quando a gente vai falar dessa terapia cognitivo-comportamental tradicional, ou seja, aquela mais clássica, de Aaron Beck, Sim. desenvolvida nos anos de 1960 e aplicada ainda como 2ª geração até agora, meados dos anos 2000 e tudo mais, você vai ter um aspecto, como eu costumo dizer, muito estruturado, né? Muito pragmático, nesse sentido da resposta mais rápida do paciente, no sentido de buscar o resultado, né? Então, você tem uma estrutura, e eu lembro muito, né? Alguns autores, principalmente a filha do homem, né? A filha do Aaron Beck, Sim. que trazia esse aspecto, né? Você tem que fazer primeiramente isso, depois isso, isso e isso durante a sessão. Estrutura, né? É uma coisa bem rígida. Sim. Então, nem todo paciente funciona nessa rigidez. E lembrando que é uma prática americana. Sim. Então, a cultura americana é diferente da nossa. Aí vem os aspectos, né? É isso, né?
Mas o próprio americano, em algum momento, começou a não conseguir, em certos casos, seguir aquela estrutura. Ela funciona, essa estrutura, essa coisa muito estruturada, ela funciona bem para certos casos, Sim. mas não para outros. E que seriam esses outros, Uhum. né? Aquele paciente que está procurando para entender algumas questões pessoais, pacientes que têm alguma demanda emocional, mas que não necessariamente envolve qualquer quadro psiquiátrico, Sim. Uhum. né? Enfim, Não tem um então, transtorno diagnosticado ali para tratar, né? São mas demandas tá existenciais. mesmo um transtorno. Muitas vezes o paciente ele demanda muito essa questão da escuta, Sim. ele Uhum. demanda muito essa questão da fala, Uhum. entende? Ele demanda muito essa coisa mais voltada a um acolhimento, né? A essa questão menos pragmática, deixar ele realmente conduzir aquilo. Como se fazia, por exemplo, na psicanálise tradicional, aquela coisa de associação livre e tudo mais. Uhum. Então, Legal. tem paciente que tem essa necessidade. É. E se você pegar ele e traz para uma coisa rígida e fechada, ele não rende. Por isso que, com o tempo, a terapia foi ficando mais a cognitivo-comportamental nesse sentido, né? Foi ficando mais flexível, entrando nos processos contextualistas, então entender o contexto em que o paciente está inserido para trabalhar com ele, principalmente uma coisa chamada flexibilidade cognitiva, e agora as questões mais humanas, existenciais, a preocupação com o espiritual, né? Sim. Com essas demandas, né? Religiosas, espirituais, etc. Então, hoje, a TCC ela está muito mais democrática, vamos dizer assim. Sim. Ela consegue abarcar hoje qualquer grupo de Verdade. pessoa, qualquer tipo de pessoa que venha procurar. Então já deixa aí pro público, tá? Hashtag Hashtag fica a dica. fica a dica aí, né? É Em verdade. relação a procurar um terapeuta cognitivo mental, porque ele está pronto para isso, ele já avançou em cima de estudos para entender, digamos, grupos mais, digamos, heterogêneos, né? Do que aquela coisa Sim. mais focada na parte psiquiátrica. É interessante porque ela tem como parte da identidade dela, a terapia cognitiva, essa que foi uma coisa inclusive que me atraiu também, essa questão de no aqui e agora, não é muito de retornar lá, se necessário retorna, claro, né? Isso Própria continua, É. continua, né? independente de qualquer coisa. E, dessa autonomia também de dar, eu gosto muito disso também, né? Dessa certa autonomia para a pessoa, de trabalhar insights nela, dela Sim. ir percebendo alguns erros ali de cognição, né? De comportamento, de hábitos, vai vendo, vai Padrões, se né? descobrindo e vai. Então, acho muito legal isso. Mas realmente, já aconteceu isso também comigo, né? Você faz um certo planejamento mais flexível, mas aí você tenta ir seguindo e tem dias que você percebe que a pessoa, naquele dia lá, você não dá um pio. Sim. Simplesmente ela só quer mesmo soltar, ou esses casos, assim, às vezes de autodescoberta, não, eu tô procurando só para autoconhecimento mesmo. E aí, realmente, aí não tem que seguir muito aquela rigidez, né? Você tem um certo roteiro, mas que ele tem que ser flexível, né? Adaptável, né? Adaptável. É a demanda sempre que o paciente traz naquele dia, né? O cliente traz. É, tem clientes que chegam pra gente e gostam das tarefinhas. Ele já traz tudo estruturado, né? O caderninho. Não, eu quero falar sobre isso na terapia de hoje, isso, isso, isso. E eu também fiz, né, a atividade para casa. Tá tudo estruturado. Mas tem o paciente que não. Você pede para ele fazer durante a sessão, ele tem resistência. E se levar para casa aí que não faz mesmo. Então, cada um vai demandar ali um manejo diferente. E aí a flexibilidade, né, de entender também essas nuances. E na segunda geração tinha esse problema. Se tu não fazia tarefa, quebrava aquela sessão, Pois né? é. Então tu tinha que te virar nos 30 ou pegar aquela tarefa e fazer na hora. Não, vou fazer essa tarefa porque eu não tenho E o um não ponto fazer de é um partida. tipo até de resistência, né? Alguma E, coisa que tem que. e aí Tem que hoje, ser trabalhado, né? exatamente, aí hoje dentro dos princípios de análise contextualistas, a questão Isso. humanista e tal, você fica mais livre para poder entender o que pode ser aquilo e Uhum. deixar o paciente mais livre para ir caminhando em cima daquilo que é a própria demanda dele ali, né? Em Então, compensação, às vezes ele verbaliza muito, né, o que está acontecendo. E tem
paciente que já é monossilábico. Então, às vezes, os baralhos, os recursos terapêuticos vão ajudar nesse processo. Então, não tem como padronizar em uma receita Exatamente. prontinha. Isso mostra pra gente a grande importância da individualização do plano terapêutico, né? Porque eu acho que todo mundo tem uma história dessa para contar de um paciente que não se encaixou Sim, ali no script da sessão, né? sim. Eu também, em certa ocasião, fiquei um pouco frustrada, achando que eu não estava conseguindo conduzir bem o processo, e a minha frustração era, eu não consigo aplicar nenhuma técnica com ela. Mas por quê? Porque ela queria falar. Sim. Uhum. A angústia dela era colocar para fora o que ela estava vivendo, né? O sofrimento dela. E eu ficava, quando eu tentava falar para aplicar alguma técnica, ela mais conteúdo, e eu ficava, ok, aqui Sim. é escuta, é só escuta, pelo menos Uhum. agora, até que ela consiga colocar para fora tudo que dói, tudo que incomoda. É né? isso. E É aí, isso. eu lembrei de uma coisa aqui, que aí eu queria colocar agora aqui essa questão até da problemática também que a gente puxou no início, Sim. porque vocês falando de contextualizar, né, a realidade da pessoa, cada um tem sua realidade. E aí, o profissional de psicologia, ele passa por uma bagagem de teorias, aí a gente, em algum momento, a gente percebe que tem lá o Freud, aí, que para mim é um gênio, né, e ele Nossa, a lança gente não vários só tem, né? pilares, né, de como tratar, né, dentro da época que ele vivia, como tratar esses casos, aqueles casos que ninguém entendia direito. Aí, ok, aí vai surgindo outros, até seguidores de Freud, aí vão se dividindo, aí começa a criticar, não, a psicanálise ela só vem até aqui, então por isso que tem que ter mais uma outra coisa aqui. Aí vem outra, Outra linha de pensamento. né? aí outra linha de pensamento. Não, essa daqui é mais limitada, porque ela é muito centrada nisso. Não, essa daqui ela só tem esse foco. E aí vai surgindo outras abordagens, aí vai vindo o humanismo, aí vem o cognitivo, depois vem Cognitivismo, essa mesclagem, enfim, behaviorismo. behaviorismo. E tudo isso o profissional de psicologia ele vai estudando. Toda essa bagagem, não só isso, mas aqueles conceitos por trás. Por exemplo, inconsciente, o que é inconsciente, o que é pré-consciente, que a gente vê inclusive até na TCC essa questão do inconsciente também, né? E aí, de repente, o profissional de psicologia, ele trabalha com psicoterapia, ele trabalha com a terapia cognitivo-comportamental, digamos assim, né? Vocês, todos nós aqui no caso. Uhum. E aí, agora a gente abre para outros profissionais que pode ser que não tenham tido também esse mesmo olhar dessas teorias. Qual é a visão, assim, de vocês um pouco sobre isso? Eu posso colocar um primeiro ponto aí? Sim, sim, pode, dá à vontade. Não, é porque eu vou falar uma coisa que muito psicólogo vai odiar ouvir. Não me odeie. Eu vim para trazer o Legalmente, as práticas de psicoterapia, seja elas quais Uhum. forem, não são privativas do psicólogo. Sim. Então, em tese, qualquer pessoa que fizer o curso, em tese, tá? Ela se torna um terapeuta Uhum. daquela linha, seja psicanálise, seja fenomenologia essencial, seja TCC. A Uhum. única barreira é quando os cursos, evidentemente, colocam, não, eu tenho uma exigência que você tenha formação em psicologia, para eu poder te formar nessa área. Mas se eu for para os Estados Unidos e fizer o curso do Beck, não preciso Uhum. ser psicólogo necessariamente, entende? Então, o que ocorre? Isso abre uma janela de oportunidade para outras áreas do saber pegar isso, né, para si também. Uhum. É igual a psicanálise, né? Que Sim. você faz um curso de formação de 2 Isso. anos. Mas a psicanálise, ela tem os cursos antigos, né? Sim. Tinha uma formação até de 6 anos. Hoje você tem curso simplificado de 2 anos, o 2 que é anos. eu fico um pouco reticente com isso, né? Mas as outras áreas, que em tese são formações de pós-graduação, né? Elas podem ser assumidas ou necessariamente podem pessoas que não são psicólogos adentrar. Uhum. E aí vem, qual é o risco disso? É. É a questão a gente discutir, né? Sim. Qual o risco de... E eu não tô... Eu vou depois colocar, né? Qual seriam as áreas que até conseguiriam lidar com essa, que uma é a psicologia, óbvio, mas, enfim, tem outra. E aquelas que, de repente, não deveriam
adentrar né, nessa esfera para poder não se complicar. Mas Eu acho que aí acaba abrindo um campo assim bem é, até perigoso, né? De certa Muito. forma, quando a gente tenta resolver o problema de forma superficial, né? Porque a gente sabe muito bem que não é simplesmente mudar um pensamento, né? Não pensa que positivo que vai mudar a situação. Quando a gente tenta trabalhar só a primeira camada e não tenta entender quais são os padrões de comportamento, quais são os padrões de pensamento, que toda a cadeia que tem por trás e que sustenta aquele sofrimento, a gente corre o risco de talvez piorar a situação, Sim. né? Talvez de contribuir para aquela crença central que aquele paciente tem de achar que ele tem um problema com ele, de que ele não é bom o suficiente, né? Porque ele tenta mudar o pensamento, ele tenta pensar positivo, mas por mais que ele se esforce, ele não consegue, então o defeito está nele, né? Então a gente pode estar reforçando essa crença, né? E pode estar, enfim, causando mais problemas do que ajudando de fato. É a tal da positividade tóxica, né? Exatamente. Porque você tem como fazer. Eu sempre falo isso para os meus alunos, né? E até para os pacientes também, essa situação de não romantizar as coisas. E que às vezes dá para pensar positivo, mas tem momentos e situações que o pensamento positivo não tem como. Tipo, eu acabei de perder minha mãe. Como que eu vou pensar positivo? Eu estou em luto, em sofrimento. Enfim, é um pensamento alternativo, mais realista, né? Direcionar ele para essas vertentes e não necessariamente, vamos pensar positivo que vai dar tudo certo, né? Então não é dessa maneira. E olha a nossa responsabilidade com a vida do outro, né? Porque aquilo que eu vou dizer em um dado momento pode às vezes influenciar todo um curso de uma tomada de decisão, né? E você citou, por exemplo, pode reforçar crenças. Então, só o fato de você dizer isso, fica subentendido que você entende o que é crenças. Sim. Então, né? Mas para quem você está tem- assistindo a gente aqui, o que são crenças? Calma aí, Crenças isso. religiosas, né? Ainda tem isso. É por isso que eu mencionei a parte daquela bagagem, né? Que Sim. muitas das vezes tem. Teórica, né? E aí, retomando o que o Dr. Robson falou, é muito importante mesmo deixar muito claro. Eu gosto muito da definição que o Cordioli dá de psicoterapia, que ele diz que a psicoterapia, ele diz lá, se eu não me engano, é um instrumento, um método, a definição que ele dá, que um profissional treinado, ele diz assim, que um profissional treinado, utilizando uma série de intervenções, aí ele cita, inclusive, a comunicação, a fala verbal, né, com uma pessoa objetivando orientá-la, objetivando com que ela mude alguma coisa, algum tipo de hábito. Então, ele traz essa ideia de psicoterapia. E, realmente, muitos psis estão fazendo uma confusão achando que é privativa do psicólogo, a psicoterapia, né? Quando, na verdade, não é. Realmente é uma coisa que não é Não que privativa. não deveria ser, né? Porque requer ali um estudo, né? Requer mais rigor na forma como as pessoas se intitulam hoje, psicoterapeutas nas redes sociais, e a gente sabe que muitos deles fazem um desserviço para a população, E é esse limite, causando mais ainda transtornos na vida dos É esse limite que às indivíduos. vezes falta, né, Robson, também, porque, assim, a gente sabe que não é privativo, mas, tipo assim, onde é que tá o limite? Muitas das vezes a gente também não sabe. E aí, se fica muito aberto, meio que cada um vai usando da maneira que Isso. convém também. E aí fica assim. E aí a gente entra num outro problema, a meu ver, vocês podem até falar mais, que eu lembrei agora do. Eu lembro que quando eu iniciei o curso de psicologia, um professor de filosofia, ele falou uma coisa interessante. Ele disse assim: as áreas que são mais distantes do homem são aquelas que deram mais curiosidade nele a princípio, como a astronomia, né, estudo dos astros. E as que são próximas de nós são as que mais recentes, que é a psicologia, por exemplo. E aí, na psicologia, a gente tem aquele problema do objeto de estudo, né? Qual é o objeto de estudo da psicologia? Aí vem a psicanálise, diz é o inconsciente. Aí vem as comportamentais, diz, não, a aprendizagem é isso. Aí vem outras, cada um vai. Aí outros dizem, não, é o ser humano de maneira geral. Aí, às vezes, parece que essa falta também de definição, por ser uma área recente, pode ser que isso resulte também nessas algumas coisas que a Com gente certeza. não consegue. Aí as pessoas leigas de fora, elas olham e
e não vê, às vezes, uma diferença entre o psicólogo, o psiquiatra Sim. ou o terapeuta, né? Então, que muita gente se denomina terapeuta e não vê essas diferenças, né? Parece que não tem Eu um acho que campo assim. essa é uma das maiores confusões que a gente vê Confusões. hoje, né? E eu De fato. vejo isso muito na prática todos os dias, porque eu tô sempre ali produzindo conteúdo para a internet e as pessoas vêm comigo para fazer essa pergunta: mas qual que é a diferença entre o terapeuta e o psicólogo? Qual que é a Uhum. diferença entre o psicólogo e o psiquiatra, né? Então O isso psicanalista. pra gente parece muito básico, né? Mas para as pessoas e é para uma grande maioria, Sim. isso é uma interrogação. As pessoas não sabem Uhum. qual que é a diferença. Tem uma coisa muito interessante quando eu recebo mensagem de algum cliente novo, né? Buscando terapia. Por volta de uns 80%, é um cálculo mental aqui, pergunta a mesma coisa. Como é que funciona a Uhum. terapia? E às vezes eu até confesso que eu fico meio confuso com a pergunta, que eu não sei exatamente o que a pessoa está querendo entender, como funciona, se funciona, se é semanal, ou como é que funciona exatamente o setting, a abordagem, enfim. Eu confesso que até eu fico um pouco confuso com essa pergunta. Mas isso denota exatamente isso que Sim. vocês estão colocando, né? Qual é o objeto nosso Sim. de análise, de pesquisa e tudo mais, que fundamenta a psicologia como ciência e essa ciência aplicada ao humano, Sim. Uhum. né? E o humano também com essa dificuldade de entender. Outro dia eu até fiz um videozinho no meu Instagram falando sobre a questão da comunicação. Muito desse problema também é responsabilidade nossa, que a gente não se comunica É, bem com as pessoas, é. tá? No sentido de que às vezes a gente é muito prolixo naquilo que a gente aborda, nos nossos temas de discussão em rede social e tudo mais, e acaba as pessoas meio que olhando aquilo e dizendo assim, pô, mas isso eu não estou conseguindo me identificar, Uhum. né? Uhum. E aí, por isso, às vezes, até essa questão de não saber diferenciar de um psiquiatra e psicólogo, não entender nessa questão de a relação do psicólogo com a psicoterapia e a abordagem dela, né? Até porque, como eu costumo dizer, o paciente não quer saber se você é TCC. É, então. O que ele quer saber é como Vai você vai ajudá-lo. solucionar o problema Como é dele que você ou vai vai me ajudar ajudar. nisso aqui? Beleza, É. né? Mas, quando a gente começa a adentrar num aspecto técnico, no sentido de analisar o nosso trabalho, digamos, da academia para o campo profissional, Uhum. e como isso pode ser abordado como um limite para os outros, sem que necessariamente eu regulamente isso, o correto seria regulamentar, e é um Uhum. erro nosso não Exato. regulamentar isso. Está tramitando aí um ou dois projetos em relação a essa regulamentação da psicoterapia ser Exclusiva, privativa do né? psicólogo, mas o ponto é, provavelmente as outras profissões também não entendem muito bem como funciona essa questão de abordagem terapêutica, né? Essas escolas e tal. Veja, eu já tive aluno pós-graduação em TCC, médico, psiquiatra, mas se você pegar e fazer um levantamento, há um número muito reduzido desses profissionais em relação aos psicólogos fazendo TCC, Sim. né? Geralmente, você ainda tem um outro grupo de médicos, principalmente da área rural e tal, que já não procura necessariamente abordagem terapêutica, mas quer entender mais do funcionamento emocional do paciente, Pronto. psiquiátrico, etc e tal, para poder lidar com essa demanda em regiões que ele não tem apoio Domínio. exatamente Uhum. dessa digamos, desse grupo, né, de saúde mental, esse grupo multiprofissional de saúde mental apoiando aquele médico ali. Então ele procura entender um pouquinho melhor aqui para poder ajudar aquela comunidade, pelo menos de Uhum. forma primária, para Uhum. poder Sim. encaminhar para digamos, pro meio Média urbano, vai para a complexidade, cidade né? e tal. Enfim, ok. Mas quando de repente, na falta desse entendimento de outros campos de profissionais do que são essas abordagens também, começa a vir também certas intromissões, digamos assim, Sim. né? Uhum. Algumas áreas adentrando nisso e
querendo também participar disso, porque eu também sou da área de saúde mental, então eu posso. Só que não pode. Não, E não pode por quê? Porque eu não quero. Não. É como vocês falaram da questão, por exemplo, das crenças. A pessoa está ali trazendo um fator da vida dela, mesmo que seja algo brevíssimo. sim. Sei lá, estou no hospital. Quem trabalha no hospital sabe. Quando você vai no leito com o paciente, por exemplo, você não tem uma hora com ele ali sentado e tal. Você tem 5, 10 minutos. Sim. Mas você precisa analisar vários fatores ali muito rapidamente para você analisar o contexto daquela manifestação sintomática daquele paciente. E para fazer essa breve avaliação das funções psíquicas, por exemplo, você tem que ter ali todo um conhecimento técnico científico. Sim. Né, sobre o aparelho psíquico e também o funcionamento, além do comportamento e tantas outras. A conversa com as teorias que a gente estuda por Exatamente. tantos anos, né? Porque se eu ficar só na teoria da TCC, da psicanálise, e esquecer o que está associado a tudo isso, porque, por exemplo, se eu falar de inconsciente, mas o que é o inconsciente em relação ao funcionamento geral do paciente? O inconsciente é um aparelho descrito pelo Freud de funcionamento mental. Mas o que é a mente e qual é o desdobramento dessa mente em relação ao humano, né? Aí a história do comportamento, da minha relação com o ambiente. Beleza. Se o paciente está falando ali, mesmo que eu trabalhe com inconsciente, ou trabalhe com comportamento, ou trabalhe com reestruturação cognitiva, que seja qual abordagem for, mas eu tendo toda essa bagagem acadêmica, eu tenho uma visão muito mais apropriada e uma propedêutica muito mais apropriada para aquele paciente do que o outro que não tem. Exatamente. Entende? Então, eu não posso querer, aí vem a questão, né, da enfermagem. Exatamente. Nada. Se apropriar ali de uma abordagem. Eu não posso imaginar o enfermeiro conseguindo ter essa bagagem que eu acabei de citar e tendo uma intervenção mais pontual e mais correta com aquele paciente. E aí a gente vai cair nessa prática superficial, né? Exatamente. Porque exatamente não vai conseguir aprofundar no nível que o profissional da psicologia vai conseguir por conta de toda essa bagagem, né? Mas só pra gente não deixar o pessoal na curiosidade, a crença... O que são não crenças? tem a ver Crenças religiosas. Não tem a ver com crenças religiosas, né? São ideias que a gente constrói sobre nós mesmos, sobre o mundo e sobre o futuro, né? E que são construídas normalmente lá na nossa infância, na nossa interação com a nossa família, com as pessoas que vão passando pela nossa vida e que vão deixando ali, né, as impressões dela. Através de ideias, comportamentos, enfim, toda a interação vai construindo aí essas ideias que são as crenças e que vão ditar, né, praticamente aí os padrões de comportamento e de pensamento que a gente tem ao longo da vida. É só lembrar também, pessoal, eu costumo dar aquele exemplo da manga com leite. Sim. Né? Um dia você acreditou que manga com leite... Exatamente. Né? Isso é uma crença. Crença é aquilo que a gente acredita, Isso. mas não é no sentido religioso, de credo, Sim. né? É uma verdade que você interioriza, quer dizer, não é uma verdade, uma ideia, Você, alguma às coisa vezes, até tem isso como uma verdade. que você tem mas- como verdade, aí vira uma crença, né? E quando você acreditava que leite com manga fazia mal, toda vez que você comia manga, evitava tomar leite, ou quando tomava leite, evitava comer manga. Por quê? Porque havia uma crença que dizia assim, se você misturar, você vai morrer. Isso. Então, essa crença veio porque talvez alguém falou, porque os próprios pais reforçaram. Então, você viu alguém fazendo, ou talvez até viu alguém morrendo e disseram, foi porque misturou. Aí passou a acreditar naquilo e virou uma crença. Então, quando você traz a ideia de crença, olha o contexto de bagagem, né, que você tem ao definir e tudo mais. Isso é muito importante porque eu lembrei agora que a prática, por exemplo, de ginástica laboral, ela também não é privativa. Se eu não me engano, não é privativa do educador físico ou do fisioterapeuta. E aí, num local de trabalho, ele pode ensinar como aplicar. Só que aí, recentemente, onde eu trabalho na Sensa, nós convidamos um educador físico e ele foi fazer uma prática lá. E a dinâmica que ele faz a prática é interessante, porque ele vai fazer na prática e ele vai explicando
por que não pode fazer determinadas coisas. Ele explica o que está por trás de cada movimento. Postura, né? Isso. E ainda tem aquela coisa da situação da idade de cada um também. É diferente, uma pessoa idosa é diferente de um jovem. Então ainda tem esses detalhes, e tudo isso ele pontuava, ó, se você for uma pessoa com mais de idade X, e tudo isso ele falando ao mesmo tempo que fazia. Então, esses detalhes, a bagagem dele deu para ele, de estudo dele. Se eu fosse replicar, eu ia fazer de maneira geral, superficial para todo mundo, sem respeitar A individualidade, né? essa Exatamente. individualidade, essa coisinha por trás de cada um. Por que que levando a mão para trás pode causar isso numa pessoa acima de 50 anos? Eu não ia saber esses detalhezinhos. Então, a Olha o bagagem dele meio conhecimento que traz isso. técnico, né? Científico. Então, esse é um dos perigos, né? Quando abre a psicoterapia, não é privativa, mais uma vez, lembrando aqui, não é privativa do psicólogo. Mas, realmente, quando não está bem Ainda, né? definido, Espero que em breve. quando não está bem definido as coisas, parece que, assim, todo mundo pode fazer uso. E aí, todo mundo fazendo uso, De né? qualquer Onde é que fica a jeito, de identidade, qualquer né? forma. Fica meio... Sei. Eu acho que, não querendo polemizar também, né? Mas vamos lá, Mas já levantar também polemizando. uma questão aqui, né? Eu acho que a psicologia, ela deixou muito espaço não ocupado, né? Para outras áreas Querer se começarem a apropriar. chegar ali, né? E assim, todo espaço vago, alguém vai vir e vai se apropriar dele, né? Uhum. E quando a gente não fez isso, por exemplo, no período ali da pandemia, onde Uhum. explodiu aquela demanda gigantesca, né? E a gente ficou muito com o pé atrás, né? Será que a gente vai? Será que a gente não vai? E quem foi também, os primeiros ainda foram assim muito com aquela fala rebuscada, né? Fala institucional, que era difícil para as pessoas se identificarem com aquilo. Então eu acho que ficou ali meio que um espaço que começou a ser tomado por outras pessoas que até nem têm informação alguma, né? Mas que falavam ali a língua que outras pessoas se identificavam, Sim. né? Então eu acho que isso Eu trabalhei na linha de frente no período pandêmico, né? Ali junto à Secretaria de Estado de Saúde. E nós éramos numa equipe de 18 psicólogos. É, E a gente às vezes tenta se distanciar de algumas coisas que o paciente está passando, né? Se entra em contato e conflito com aquilo que eu também posso estar passando. Mas na pandemia todo mundo estavam sendo atravessados pelas mesmas coisas, né? Pelas mesmas situações. Às vezes era a questão do luto, da insegurança, do medo, da angústia frente a algo que era tudo muito novo. Então, nós construímos ali um serviço de acolhimento emergencial à população e aos servidores. E foi muito enriquecedor. Éramos 18 psicólogos no atendimento online, atendendo de forma remota, né, síncrona e assíncrona, tanto a pessoa que está lá no interior, que não pegava o sinal de internet via telefone, por mensagem, de todas as formas a gente tentava aliviar ali o sofrimento das pessoas. E em 1 ano e meio atendemos mais de 11 mil pessoas. 18 psicólogos plantonistas. Então foi um serviço maravilhoso, mas aí entra a questão das políticas públicas, né, do incentivo, passou aquele período de urgência, emergência, pronto, foi diminuindo, mas as demandas continuaram. E aí, Robson, eu queria fazer uma pergunta até para você. E puxando isso daí que vocês trouxeram, né? A gente teve uma pandemia recente e parece que a gente não aprendeu muito, né, com a pandemia, porque parece que não mudou muito o cenário, né? A gente não vê muitos profissionais de psicologia inseridos ainda no O setor quantitativo público, é quantitativo, insuficiente. é muito insuficiente, né? A gente olha nas unidades de saúde, é bem pouco, é uma luta muito difícil as pessoas conseguirem uma terapia. Claro, tem muitos psis aí também no privado, mas às vezes a pessoa não tem dinheiro, aí quer ir no público, aí não tem, né? Enfim, então, quando outras profissões elas vêm pegando, entrando nesse campo, como você falou, isso poderia também ser um sintoma, talvez, Robson, disso, talvez dessa
dessa falta de Da escassez de da profissionais? escassez, talvez? Eu Será não, que- eu não entendo que haja escassez de profissionais na área da psicologia. Nós somos o país que mais forma psicólogo É, no mundo. Eu Que não falta vejo é. dessa forma. Cadê as vagas? Eu A vejo, indignação. então, eu vejo mais por uma questão mesmo de falta de vontade política, né? Exatamente. Questão de Falou tudo. falta de políticas públicas, isso falando dentro do que é a demanda do Estado, que ele é obrigado Sim, a oferecer Uhum. saúde para a população, sim. né? Isso é constitucional. Exato. E aí falta essa política pública voltada à saúde mental. Veja, se fechar os hospitais psiquiátricos, vulgo manicômios, aí o que aconteceu? Criaram o CAPS. O CAPS, ele é capaz de suportar a demanda? Não. Não. Não tem como. Então você vai ter. Eu já ouvi vários e vários e vários depoimentos de pessoas quase chorando para mim. Vão no CAPS, Doutor, não? doutor, eu já procurei profissional A, B e C Sim. em CAPS, e aí só tem daqui a 6 meses, ou só tem daqui a 12 meses. E eu preciso agora. Uhum. Entende? Quando conseguem, porque E- eles falam assim, então. não, aqui não é essa demanda, não é. E aí eu tô não é pra falando você. aonde? Aonde o CAPS se concentra. E aí tem a questão de divisão de população, né? CAPS 1, 2, 3. Sim. Mas em grande parte, na sua maioria esmagadora, na capital. Interior fica a mercê, Desassistido. né? Da própria sorte, como eu falei. Já dei aula para médicos, generalistas, no caso, a clínico geral, para aprender o que é uma ansiedade, o que é uma depressão, para poder ajudar as pessoas que, né, da melhor maneira surgem com a possível, demanda e não, que surgem naquela não demanda tem naquele profissional momento lá. quantitativo. E propriamente o psicólogo, quando vai para o interior, ele não vai para fazer essa função específica, ele vai para fazer todas as funções que o prefeito exige, ou a prefeita, né? Enfim. Então, a questão não é a falta do profissional, a questão é realmente política. É realmente haver um bom, forte lobby, tanto do psicólogo como digamos, da psicologia, da medicina, enfim, principalmente, Uhum. para lutar no Congresso Nacional Pronto. por essas políticas em saúde mental. É Porque, isso. veja, chega um paciente para mim com uma ideação suicida. Você faz toda a avaliação, e eu sou muito criterioso nessa questão, Sim, né? Obviamente. claro. E chega à conclusão que esse paciente vai sair do consultório, vai, né? Enfim. A gente não tem para onde encaminhar. Né? Porque, como eu falei, fechou o hospital psiquiátrico. O CAPS não consegue dessa demanda, até porque o CAPS também, a função dele não é urgência e emergência. Envia para Aí não. se abre um centro de Referência à saúde mental. um centro de saúde mental, mas que, né, houve até uma redução, já tinha uma quantidade pouca de leito, e houve uma redução ainda maior dessa quantidade de leito. Então também não oferece essa disponibilidade para todo mundo que necessita. Então você não tem para onde encaminhar. Aí quem tem convênio vai para o hospital particular. Aí, na maioria dos hospitais particulares, infelizmente, não tem ala psiquiátrica. Não tem. E aí eles dizem, olha, eu não posso internar, né? Então, isso vai dificultando muito a vida das pessoas em relação a esse cuidado. E aí, isso é um processo paralelo ao que vai gerar também preconceito sobre isso. Uhum. Entende? Porque você não normaliza em momento nenhum que as pessoas podem adoecer de ansiedade, que as pessoas podem adoecer de depressão, Sim. que as pessoas podem adoecer de bipolaridade e tantas outras coisas. E aí? Como você não dá essa vazão, você não normaliza o atendimento para isso, ou necessariamente o serviço para isso. Uhum. As pessoas não conseguem entender que é normal elas adoecerem disso, então elas começam a sufocar, ou suprimir, né? Ou, enfim, evitar aceitar, né, esse adoecimento, e elas vão postergando e vai piorando. O quadro, né? Aí eu só um parêntese. Desenvolvendo outras comorbidades. Aí, se você me permitir, um parêntese. Eu costumo dizer, paciente que eu atendia 10 anos atrás, nem vou colocar muito, Uhum. né? 10 anos atrás é diferente do paciente que eu atendo hoje. Aí alguém diz assim, mas em que sentido? O mesmo paciente com ansiedade, sei lá, com síndrome do pânico, Sim.
há 10 anos atrás e o paciente síndrome do pânico hoje, atualmente, é diferente por quê? Porque o de agora, o atual, está muito mais comprometido do que eu já Sim. tinha visto pacientes estarem comprometidos É há verdade. 10 anos atrás. Nível de comprometimento, seja ele cognitivo, emocional, fisiológico. Antigamente a gente não pensava na demanda, por exemplo, nutricional. Sim. Por quê? Porque a gente não sabia disso? Não, porque você percebia que você não tinha essas perdas nutricionais tão fortes. Porque eu falo o quê? Significativa. Estou falando de perda de proteínas, enzimas, aminoácidos, enfim, ácidos graxos. Então, hoje, você já vê as pessoas com uma perda de vitamina muito Sim. grande, né? Uhum. Então, o cara tá com baixa de vitamina B, baixa de vitamina B9, Uhum. vitamina D, né? Sim. E a vitamina D é uma coisa importante quando se fala de pandemia, né? É. Uhum. Enfim. E aí você percebe, isso eu tô dando exemplo de vitaminas, né? Coisa que não era tão assim há 10 anos atrás. A Isso por quê? predisposição genética, né, também, Então, depois. por quê? Exatamente por essa supressão. Eu tô me segurando aqui porque eu não tenho como escoar isso, porque eu não tenho como achar um lugar que me ajude. Uhum. E aí vem, nesse cenário, o que sobra? Particular. E aí você vai ver uma diferença de região para região. Regiões mais ricas, e aí eu vou puxar a orelha dos nossos governantes do Amazonas, mas regiões mais ricas, onde as pessoas ganham melhor, você vai ver uma procura boa em Exato. relação à terapia particular. Mas como você vem para o Norte e Nordeste, por exemplo, e aí Amazonas, isso é dado estatístico, tá? Sim. 90% da população amazonense ganha menos de 5 mil reais. Entende? Então, dificulta muito esse acesso até no particular. Até porque é o custo de vida que é muito alto. Exatamente. Você tem um custo de Porque a vida, gente não tem aí você as ganha pouco custo de rodovias, né, vida para alto, fazer. enfim. É. Então, é muito complicado isso daí. E por isso também que, claro, esse é um dos fatores, tem outros fatores que a gente pode trazer também que faz com que as pessoas um pouco se afastem dessa questão de procurar ajuda de saúde mental. Uhum. Mas eu entendo que essa intromissão às vezes, de outra profissão aqui e tal, não é necessariamente a falta do psicólogo ou a falta da presença do psicólogo, a não ser politicamente falando, Uhum. Sim. né, institucionalmente falando, mas eu entendo que é mais uma questão mesmo de reserva de Falta mercado, de interesse também. reserva de mercado. Então, como vocês citaram, bom, tem um buraco aqui, né, na presença do psicólogo. Mas por quê? Culpa do psicólogo? Não necessariamente. Mas eu vou entrar aqui porque eu já tô aqui. Entende? Então eu vou entrar aqui, eu Tem já tô demanda, aqui. eu tô aqui. Eu já tô aqui. Então eu vou assumir isso aqui que o outro não tá conseguindo entrar por falta de política pública. Mas isso não significa que eu tenho capacidade técnica científica para fazer Exatamente. aquilo, para atuar dessa maneira, Exatamente, porque a formação de graduação de um né? enfermeiro Totalmente diferente. é totalmente diferente. E Totalmente aí não diferente. entra, por exemplo, uma questão chamada semiologia, Pronto. que é a questão de você aprender a analisar um caso, diagnosticar e Sim. etc e tal. Isso tem na medicina, isso tem na psicologia, mas não tem na enfermagem. É. Então, como é que o enfermeiro vai assumir algo que ele precisa ter um conhecimento semiológico? E aí Difícil. fica esses questionamentos, né? Quais serão as estratégias que nós, enquanto classe, vamos, né, tomar para que possamos adentrar ou pelo menos resistir, né, a esse tipo de prática. É como eu digo, É. não tem jeito, tem que ir a Brasília. Tem que Pronto. fazer lobby. Mas a gente pode começar por aqui. E aproveitando, eu gostaria de agradecer, né, nosso vereador Gilmar Nascimento, que é um dos apoiadores aí da bandeira da saúde mental. Inclusive, foi o único, né, que nos parabenizou na Semana do Psicólogo, né? Tivemos aí uma homenagem na Câmara Municipal. E agora... Eu não sei se vocês estão sabendo, mas existe uma mobilização para a gente levar a pauta da audiência pública na Câmara do Municipal. E o vereador Gilmar Nascimento está nos apoiando aí, já para convocar ali o prefeito para conversarmos.
pela valorização, por mais vagas também, né, em todas as esferas das secretarias, seja na educação, na saúde, em todos os lugares onde a gente sabe que o psicólogo ali é o diferencial e que é necessário. A quantidade que temos hoje de profissionais psicólogos concursados é ínfima. E precisa, né, aumentar esse quantitativo, bem como a gente precisa conversar sobre o piso salarial, sobre as 30 horas semanais, né, de trabalho, né, de jornada. E, para tanto, nós estamos nos mobilizando enquanto classe. Depois posso passar o link aí do grupo para vocês. Como falou, né, para chegar em Brasília, a gente já está indo por outros caminhos daqui, né, até caminhar para lá, mas a gente precisa se unir, se fortalecer enquanto classe, né, principalmente para lutar pelos nossos direitos, pela valorização. E lá a gente começa, né, por nós, obviamente, mas na academia, né, com os alunos ali, vamos lá, eles também estão se mobilizando para participar e apoiar essa audiência pública, para a gente conseguir aí ter vez, voz, fazer o movimento aí para crescer. Exatamente. Uma pergunta mais aqui, a gente já está caminhando para o final, né? Sim. Mas uma pergunta, que conselhos vocês dariam para um enfermeiro que ele poderia nem ter noção de tudo isso que a gente falou aqui, mas ele tá seguindo a onda, né? A profissão, se pode, então vou seguir. É possível dar dinheiro também, então bora entrar, né? Então é mercado, é público, se tiver demanda, então bora fazer. Então, que conselhos vocês dariam para, de repente, um enfermeiro que quer fazer, né, de repente, uma especialização em TCC e trabalhar com isso? Vou fazer uma piada aqui. A gente está abrindo um curso agora. Pode se inscrever no nosso curso. Não, é brincadeira. Não. Eu acho que é uma coisa a se pensar, né? A se questionar. Eu acho que cada profissional, quando ele conclui a sua graduação, ele assume um compromisso com o exercício da sua profissão, né? De um exercício ético da sua profissão, né? De atuar com responsabilidade, com compromisso e com a ética, né? Então, se ele está, de fato, de acordo, né? Se ele está agindo de acordo com tudo isso, tá tudo certo para ele, né? Mas acho que isso é uma pergunta que ele deve se fazer, né? Se eu fiz esse compromisso ao me formar, essa decisão que eu estou tomando está de acordo com esse compromisso que eu fiz? Eu acho que esse é um excelente exame de consciência para se fazer aí nesse momento. Você me lembrou agora daquilo que às vezes é legal, mas não é moral. Isso. É legal, mas será que é ético? Né? Então tem coisas que às vezes você vê, não, tá dentro da legalidade, né? Você não tá cometendo nenhum crime. Mas assim, seria moral? Será que, se você parar para pensar bem mesmo, será? Então realmente É a mesma um bom exercício, coisa, né? desculpa te cortar, mas assim, é a mesma coisa que o psicólogo também começar a receitar por se achar capacitado. Fiz ali um curso, uma especialização em psicofarmacologia e pronto, já me sinto habilitada para receitar, porque eu sou psicóloga, tenho conhecimento do aparelho psíquico e afins. Agora também com conhecimento da psicofarmacologia já posso receitar. Sim, nessa análise hipotética, né? Sim. Digamos, o conselho chegou e fez ali um parecer dizendo, olha, estamos liberando o psicólogo para aplicar, prescrever medicação. Bacana. Porque nós somos da saúde mental, nós estudamos o ser humano, a gente entende de pessoas e blá, blá, blá. Então pode medicar. Esse é o inferno na Terra. Né? Por quê? Porque isso demanda outro tipo de formação que teria que, num caso desse, entrar na nossa grade, né? E os profissionais já estão no mercado, recuar um pouquinho, fazer cursos, no plural, para poder minimamente estar habilitado para tal. Então, é exatamente isso. O enfermeiro que pode atuar na saúde mental, beleza. Ele não tem que ter só a disciplina de psicologia da saúde, tá na grade, que é uma disciplina. Não, ele vai ter que ter várias outras disciplinas ali. Neuroanatomofisiologia, né? Isso até ele tem, mas eu digo a história da semiologia, da psicopatologia,
das questões de comportamento, né? Teoria de O que personalidade. Sim. teoria de personalidade, que é Desenvolvimento. o fator central ali. É. Enfim, aí a grade deles ia ficar o quê? Infinita, né? Digamos Sim. assim, entre aspas. Mas é essa a questão. Então, entra dentro do que a colega colocou, né? Ética. E como você colocou, não é que seja legal, é igual a moral, né? Então eu preciso ter esse discernimento de entender, cara, mesmo que eu faça uma pós-graduação, né? E no parecer do COFEM ainda diz que o enfermeiro um dia pode também já dar essa aula de TCC também, né? De terapia cognitivo-comportamental, numa Pesquisa, pós-graduação, extensão, né? fazer pesquisa e tal. Beleza, ok. Pesquisa não tem problema, porque se tiver um grupo ali, a orientação Sim. é bacana, não tem problema nenhum. Mas em termos de atuação direta com o público, na minha visão, é um risco desnecessário a você atuar ali com um público e que você realmente, mesmo com fazendo um curso de pós-graduação, você não vai continuar, não vai conseguir estar habilitado para aquilo, Uhum. né? Então, eu não tenho nada contra a enfermagem, pelo amor de Deus. Sim. Inclusive, quando estive trabalhando no hospital, tive uma parceria fantástica com a enfermagem, né? Que as pessoas que estavam o tempo todo ali, sabiam de tudo, enfim, e foram muito acolhedoras comigo e generosas em querer me ensinar também, isso foi muito legal. Mas cada macaco no seu galho, ou como diria o grande filósofo, né? Cada um também no seu quadrado. Ado, ado, ado. Não é? Então, a gente precisa sempre ter esse raciocínio. Então, a dica que eu daria é a mesma dica que vocês já deram. Tem um raciocínio ético independente de ser legal, Sim. veja se é moral, ou veja se realmente isso te compete e se vale o risco. Por quê? Se a gente errar, o que acontece? Punições, né? Punições exatamente. legais. Sim. A gente precisa fazer essa avaliação, né? Nós psicólogos, quando a gente recebe uma demanda que a gente entende que a gente não está preparado para lidar com ela, É isso. né? A gente precisa lembrar do nosso compromisso ético e ser ético e responsável o suficiente. Não é só com o meu CRP que eu estou sendo responsável, mas é com a saúde daquela pessoa, né? Em dizer, olha, não consigo, né, conduzir esse processo, eu vou encaminhar para você para um profissional, um colega que dá conta. Para você Né? ver, se a gente já tem essa limitação, Entre imagina nós, na que, classe. né? Então, precisa Inclusive, ter essa muito, consciência. muito bem Esse pontuado, feeling, né? De Muito poder bem. saber o... Inclusive, o conselho, ele ampara, né? O conselho, o código de ética, ele ampara, né? Sim. O profissional justamente de situações ali que ele, de repente, não tiver manejo Sim. e pode encaminhar para outro profissional, né? Não tem, não é... Deve, né? Você não está Deve, sendo, você não tá exatamente. sendo excludente ali, não está Não. sendo preconceituoso, não, é uma Nem coisa que você sempre não tem mesmo. tato porque você sabe que se fizer uma coisa ruim, um trabalho com uma pessoa ruim, né? Então, poxa, de repente, eu não tenho tato, por exemplo, com autismo, né? Então, todo caso que chega para mim, eu nunca atendo, nunca, nunca, nunca. Eu já mando logo para alguém que já É entende especialista bem disso. naquela área, né? Eu não vou ter Entende tato para cada isso, uma. né? E aí, se isso acontece dentro da nossa profissão, como vocês bem falaram, imagina outras profissões, né? De repente fazendo psicoterapia. Eu essas acho que coisas. esse é um ponto de preocupação também, né? Quando a gente traz esse assunto que a gente está discutindo hoje aqui, porque a gente vê pessoas que nem são da área de saúde assumindo isso, Uhum. né? Tratar, por exemplo, um border, um bipolar, Uhum. né? Sem o menor conhecimento da área de Esquizofrenia. saúde, uma esquizofrenia. Imagina um enfermeiro, Sim. É. né? Que se sente alguém ali da área de saúde, então eu sim dou conta, né? Fulano não dá porque é só um terapeuta, não é de nenhuma área de saúde, mas eu dou conta. Então a gente precisa ter muito cuidado porque a gente sabe que tá lidando com Sim. o sofrimento de alguém ali, né? E na verdade nem é só daquele indivíduo, mas é de toda uma família que está ali por trás e que acompanha tudo aquilo, né? E toda uma rede de apoio daquele paciente que Exato. também está ali junto e que a gente atua nesses casos, principalmente, né? Não só cuidando do paciente, mas a gente dá suporte para a família também, né? Sim. Então, cadê o preparo também desse profissional para isso, para fazer o aconselhamento parental, né? Exatamente. Ainda a parte engraçada, né? Se eu estiver no âmbito psiquiátrico e aparecer um paciente surdo, eu li o livro lá sobre como abordar esse paciente,
Mas eu não sei fazer isso Sim, na o prática, manejo, porque né? esse Pra manejo estabilizar. é muito do médico, é do enfermeiro. Eles sabem. Eu não vou me meter nisso. Eu não sei, a gente não, não se formou nisso, ou em Os termos aspectos físicos. de formação quanto Sim. psicólogo, né? Uhum. Então, eu não vou me meter nisso. Eu não vou chegar no hospital e dizer, não, deixa comigo, que eu sei manejar esse paciente, eu sei como contê-lo, eu sei o que tem que aplicar nele. Uhum. Eu ia estar cometendo desculpa o palavrão, uma puta de uma introgenia, né? Que é um malefício ali para aquele paciente. E ainda poderia gerar risco para mim e para o outro. Legais, né? E também Exatamente. sanções, penalidades na esfera Exatamente. do nosso conselho, Então, né? é isso que eu tô dizendo. A gente precisa ter consciência. Se eu tenho consciência Sim. dos meus limites, dentro da psicologia e fora da psicologia, você, dentro da outra área, independente de você ter uma legalidade ali, também precisa ter. Veja o que aconteceu com os coaches. Basicamente desapareceram, né? Exatamente. Ainda existe poucos por aí, mas basicamente desapareceram por quê? Porque eles começaram a adentrar em tudo no mundo, sem definir o que é o coach, e aí prometendo mundos e fundos, o que era evidentemente propaganda enganosa, as pessoas Todo mundo gerando tem as prejuízo. mesmas 24 horas. Cadê o princípio da equidade? Sim, Não tem? Ah, quando você os coaches de alta performance falando assim, trabalha enquanto eles dormem. Olha o burnout aí como consequência, E até né? hoje a gente ainda recebe os pacientes que eles, né, Exatamente. criaram problemas e hoje eles vêm para a gente Gigantesco. resolver. Exatamente. É, Você falou uma coisa interessante no início do nosso programa sobre a questão do funcionamento da RAPS, né? Que é essa rede de atenção psicossocial. E como que a gente consegue conversar com outras áreas no trabalho multidisciplinar. E que se torna muito mais eficiente em tratamentos, né? Principalmente em relação à saúde mental, poder ter ali o enfermeiro especialista em saúde mental, o psiquiatra, o TO, né, o terapeuta ocupacional, o psicólogo, assistente social, todo mundo ali estudando um caso de maneira ali, né, dinâmica, integrada, para promover saúde mental e qualidade de vida para esse indivíduo, para o usuário, né, da rede, bem como prestar essa assistência para a família sobre como manejar e conduzir. E é extremamente eficiente, mas cada um sabe ali os seus limites. E é o que faz com que a coisa E é funcione de forma com exatamente. qualidade, né? E aí é entender a proposta, né, do funcionamento da rede, da atenção, do acompanhamento, do plano de intervenção terapêutica e ter esse olhar multidisciplinar. E é fundamental, porque como você falou, né? Se eu ver um paciente surdo, eu não sei o que fazer. Mas quando você vai estudar um caso e tem essas outras divisões, né, de profissionais de áreas diferentes, você consegue entender a complexidade e o que o Ronson falou sobre o rapaz do educador físico. Eu posso fazer uma ginástica laboral, mas até a flexão que o braço faz, se é 80 graus, 90 graus, isso tudo para ele vai ter uma visão diferenciada, porque ele tem um conhecimento técnico-científico. Então, se cada um entender os seus limites, dos seus saberes, né, daquilo que você tem ali como expertise, a gente consegue fortalecer, né, o funcionamento dos serviços e não causa esses desatinos, né? Porque é de revoltar, né? É de revoltar, às vezes, a pessoa assumir ali uma responsabilidade diante de uma vida, podendo gerar trágicas consequências, tanto para ela como para todos aqueles que estão em contato com essa pessoa, com esse usuário, com o paciente. Família, rede de apoio, as pessoas no ambiente de trabalho e afins, todo mundo que vai precisar também desse indivíduo, né, que esteja bem, tratar isso de uma maneira banal. E é algo muito sério que nós precisamos. E estamos aqui abordando esse assunto tão relevante, né? Exatamente. Foi muito bom. Desde já foi muito bom conversar com vocês. Que possamos voltar mais vezes para trazer outras temáticas, mas acho que enriquecedor, né, para todos nós, porque cada um trouxe ali um ponto específico e que somou aí esse aprendizado e, sem dúvida nenhuma, para aqueles que nos assistem também. Sim.
E aí eu queria que vocês dessem as considerações finais de vocês, um conselho. Fica à vontade, pode ser um conselho, uma orientação, qualquer coisa. Uma frase final. É, Enfim, Sim, não, o Robson hoje ele já trouxe 3 pérolas. Tá inspirado Ele hoje, tá né? inspirado. a força esteja com você agora. Tempo atrás, agora. Bom, então, já que o Robson está inspirado com as pérolas, né? Enquanto ele pensa na próxima, deixa eu agradecer o convite, né? Que veio aqui através do Robson. Muito obrigada aí pela lembrança. Foi muito legal, né? Muito bacana participar desse bate-papo aqui com vocês. Eu acho que é muito enriquecedor, de fato, a gente trocar essa ideia aqui, Sim. né? Compartilhar essas ideias e esclarecer para as pessoas, né, coisas que para a gente parece tão básico, mas que para as pessoas às vezes é tão é uma coisa Complexa, um conhecimento Isso. complexo e inacessível às vezes, né? Sim. Isso, o acesso à saúde mental ainda é uma coisa muito difícil, né? Distante, Distante né? dessas pessoas. Então, acho que foi bem importante isso aqui, necessário. E mais uma vez, obrigada aí pelo convite. E eu acho que quando a gente busca alguém para cuidar da nossa saúde mental, a gente deveria fazer exatamente o que a gente faz quando a gente busca um profissional para cuidar de qualquer outra área da nossa saúde. A gente geralmente pesquisa, né? E Sim. procura o melhor profissional, alguém que realmente esteja capacitado para aquilo. Então, eu acho que não dá para a gente maneirar quando se trata da saúde mental, tem que ter o mesmo cuidado. É. Muito bem, muito bem. Muito obrigada. pessoal, muito obrigado. Boa noite. Mentira. Até amanhã. Boa noite. Então, pessoal, muito obrigado pelo convite. Tá? Bom que você também aceitou o convite de vir. Obrigada. Estamos abertos aí a novas experiências também. Sim. Falar de outros temas, enfim. Isso. Né? Mas eu acho que o meu recado mais agora é para o público mesmo que está assistindo a gente. Entendam que saúde mental não é diferente de qualquer outra área de saúde. Ou seja, eu quero dizer, em termos da sua própria saúde, ela não é menos importante do que a sua saúde física, por exemplo. A gente tem uma cultura de procurar médico, por exemplo, quando a gente está doente, né? E a gente tem uma mania de procurar o psicólogo quando a gente já ultrapassou o limite do adoecimento. Quando a gente está... No nível hard de sofrimento. Exatamente, o que eu costumo dizer, no fundo do poço, né? Onde é mais difícil ali aquele manejo com aquele Sim. paciente. E é como eu tinha citado antes, muito por questões culturais, questões econômicas, muito por esse entendimento de que saúde mental é menos importante, enfim, que seja. Mas o ponto é, não existe essa dicotomia, corpo e mente, Pronto. tá? As duas coisas andam unidas. Então, quando uma coisa adoece, adoece a outra. Então, se meu corpo adoece, adoece ao meu cérebro, adoece minha E o mente. psicossocial. Se a minha mente adoece, adoece meu corpo. Se o meu ambiente é adoecido, adoece os dois. Então, eu preciso me permitir esse acesso, mesmo que haja as dificuldades. Então, sim, existe o CAPS, sim, existe as clínicas escolas, que as pessoas podem procurar, ONGs, que também oferecem esse tipo de serviço, né? E também o profissional particular está ali também pronto para lhe atender. Então, não deixem essa demanda passar, não se deixe piorar. Entendam que esse sofrimento ele vai se generalizar e não vai ficar só nos seus sentimentos, né? E que, evidentemente, digamos, a boa conduta minha no meu meio ambiente, ela envolve eu estar bem. Né? Então, eu cuidar do meu filho, da minha filha, eu preciso estar bem. Para eu ter um relacionamento bom no meu casamento, eu preciso estar bem. Né? Trabalho. Para o meu trabalho, para eu poder produzir e dar, né, o resultado necessário, eu preciso estar bem. Por isso a questão da NR1, por exemplo, né? Agora a obrigatoriedade das empresas lidar com essa questão de saúde mental. Então, todas as demandas da minha vida, para que elas consigam ser geridas com uma eficiência melhor, eu preciso estar bem. Então, eu preciso estar bem, sim, fisicamente e mentalmente. Então, não fujam desse tipo de abordagem de saúde. O seu contato, sua rede social, para aqueles que nos assistem aí também então, procurar. para consultas, agendamentos, né, que você queira fazer,
92 991 27 51 98, certo? Eu tenho duas páginas no Instagram, que é o Aventureiros TDAH, que é uma página só para TDAH, Uhum. e a página do Robson Belo, psicólogo, que é uma página mais geral, tá bom? Que você vai estar lá, AB_Robson, Uhum. que é a página mais geral que eu faço, digamos, a maioria dos pacientes, o tipo de serviço que a gente oferece, etc e tal. Muito bem. E Obrigada. você, André? Bom, o meu público é mais adulto, né? Eu trabalho em geral com mulheres. Alguns adolescentes também acabam se identificando. Geralmente o homem, eu tenho uma parceria aqui com o Robson de encaminhar alguns, né, pacientes, Legal. mas o meu público é basicamente feminino e, em geral, são mulheres com ansiedade, né? E algumas com depressão. O contato para agendamento de consulta é o 98803-4759. E o WhatsApp, aliás, o Instagram é o andreacosta.psi. Pronto. Maravilha, maravilha. Gente, muito Muito obrigado. bem. Aqui eu e a Thalita também finalizando. Nós somos da Axis, né, Thalita? Isso, saúde integral no trabalho. Né? Estamos aí prestando consultoria, treinamento, desenvolvimento, personalizando conforme as demandas que surgem nesse ambiente de trabalho, né? E buscando sempre o desenvolvimento integral dessas pessoas, como nós bem pontuamos, né? Não a questão só dos riscos psicossociais, mas também ali de todo o entorno, né? Tanto a questão da mente, do corpo, dos relacionamentos, nesse ambiente corporativo que é tão necessário, né? É isso mesmo. E mais uma vez aqui queria agradecer o vereador Gilmar Nascimento pela Sim. oportunidade, né? Pelo espaço, Parceria, parceria. aqui no Então, muito obrigado, podcast. vereador, por oportunizar isso daqui. Então, nós esperamos voltar novamente, trazer outros temas mais polêmicos também, nós vamos trazer outros temas aí. Sim. Hoje foi leve, só para Sim, e foi muito vocês, bom, assim, né? A foi gente muito ainda tá bom. assim, nossa, né? Enriquecedor aqui. E a gente fica se percebendo, né? Depois de tudo isso que nós explanamos aqui. Eu estou, assim, realmente muito grata, né? E feliz, porque eu sei que tudo que nós abordamos aqui, a mensagem que a gente trouxe hoje, vai alcançar outras pessoas aí de alguma forma e Sim. poder aí reverberar outros resultados aí muito além. Então é isso. Muito obrigado, viu, pela audiência de vocês e por todos vocês mais uma vez aqui que aceitaram. Robson, doutor André. Obrigada. Obrigado. Muito bem. Até a próxima. Até.